A força da Palavra de Deus está no ar. Programa refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a Palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação: Padre Wesley Pancini. Irmãos e irmãs, hoje nós vamos refletir o segundo encontro do nosso Círculo Bíblico. E este encontro está no nosso roteiro para reflexão da cartilha número 257. Você que não vai a um círculo bíblico, procure o círculo bíblico mais perto da sua rua. Ou se na sua rua não tem um círculo bíblico e é possível montar um grupo de reflexão do círculo bíblico, também procure a sua comunidade e vamos abrir novos círculos bíblicos em toda a nossa diocese, porque nós vivemos da força da palavra de Deus. E é bom estarmos unidos nesta palavra de Deus. Irmãos e irmãs, neste mês de outubro, nós trazemos a reflexão do ano missionário. A igreja é missão, sereis minhas testemunhas. Vamos rezar a oração do mês missionário. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ajudai-nos a viver este ano jubilar missionário, a assumir e a revigorar nossa vocação cristã de discípulos missionários, sendo igreja sinodal em estado permanente de missão até os confins do mundo. Pela força do Espírito Santo e exemplo da bem-aventurada Paulina Jericó, sejamos vossas testemunhas no anúncio, na oração, na ajuda material e na doação da própria vida, principalmente nos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos, ainda alheios ao Evangelho. Maria, Rainha das Missões, rogai por nós. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Estamos preparando então para rezar o segundo encontro da nossa cartilha. Você que vai receber este encontro na sua casa, prepara bem este ambiente. O tema deste encontro será Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 11 a 19. Queridos irmãos e irmãs, nossa cartilha traz muitos cânticos também, lá no finalzinho. Então, cada indicação de cântico tem também a página para melhor te ajudar na reflexão. Irmãos e irmãs, vamos proclamar a palavra de Deus, ela que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, mais uma vez, Lucas apresenta um episódio situado no caminho de Jerusalém. Este caminho é um caminho espiritual, ao longo do qual os discípulos vão aprendendo, interiorizando os valores e a realidade do reino. No caminho de Jesus e dos discípulos, aparecem, portanto, 10 leprosos. O leproso é, no tempo de Jesus, o protótipo do marginalizado. Além de causar naturalmente repugnância pela sua aparência e de infundir medo de contágio, o leproso é impuro no ritual, conforme o Levítico no capítulo 13 e 14. A quem a teologia oficial atribuía pecados especialmente gravosos. A lepra era um castigo de Deus para esses pecados. Por isso, o leproso não podia sequer entrar na cidade de Jerusalém, a fim de não despurificar a cidade santa.
devia afastar-se de qualquer convívio humano, para que não contaminasse os outros com a sua impureza física e religiosa. Em caso de cura, devia apresentar-se diante de um sacerdote, a fim de que ele comprovasse a cura e lhe permitisse a reintegração na vida normal. Podemos ver isso lá no capítulo 14 do livro de Levítico. Podia então voltar a participar nas celebrações do culto, por exemplo. Um dos leprosos, precisamente aquele que vai desempenhar o papel principal neste episódio, é samaritano. Os samaritanos, eles também eram desprezados pelos judeus de Jerusalém por causa do sincretismo religioso. Então a desconfiança religiosa dos judeus em relação aos samaritanos começou lá em 721 a.C., após a queda do Reino do Norte. Então os colonos assírios invadiram a Samaria e começaram a misturar-se com a população local. Para os judeus, os habitantes da Samaria, Babilônia, começaram então a paganizar-se após o regresso do exílio da Babilônia. Os habitantes de Jerusalém recusaram qualquer ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo e evitaram o contato com esses hereges, raça misturada com pagãos. A construção de um santuário samaritano no Monte Garizim consumou a separação. E na perspectiva judaica lançou definitivamente os samaritanos nos caminhos da infidelidade de Yahvé. Algumas picardias mútuas no século seguinte consolidaram a inimizade entre os judeus e os samaritanos. Na época de Jesus, a relação entre as duas comunidades era marcada por uma grande hostilidade. Irmãos e irmãs, rezamos também por esse tempo que estamos vivendo das eleições, um tempo que precisamos lembrar quem nós somos. Somos cristãos. Então algumas atitudes de ódio e briga, confronto entre nós irmãos e entre famílias não tem sentido. Essa hostilidade entre os próprios cristãos por causa de campanhas políticas nos tira da pessoa de Cristo, porque Cristo não quer isso de nós, muito pelo contrário. Aí podemos lembrar da oração de São Francisco de Assis, né? Onde houver ódio, que eu leve amor, que eu leve perdão, que eu leve a paz. Então, irmãos e irmãs, preparamos bem para partilhar bem no nosso grupo esta reflexão. Que a palavra de Deus ilumine a nossa caminhada e nos ajude cada dia mais a viver a partir da palavra de Deus. Irmãos e irmãs, oremos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Boa semana a todos, irmãos e irmãs. No final desta cartilha, nós temos as listas e relações das rádios no sul do estado que propaga este nosso encontro. Então divulgue no seu grupo qual é a rádio que você pode ouvir a reflexão do nosso Círculo Bíblico. Um abraço, fica com Deus. Programa Refletindo o Círculo Bíblico. A Bíblia é regra de fé, a palavra de Deus, a voz do Senhor. Apresentação: Padre Wesley Pancini.